E aí, primeira série, beleza, meu povo? Voltamos aqui, né, para tratar do tema, né, das questõezinhas de hoje, que é sobre o capítulo 6, movimentos sociais. Né? Nós já discutimos um pouco aí na aula de conteúdo o que seria movimento social, né? O primeiro teórico, né, aí das ciências sociais a debater, né, o conceito de movimentos sociais, inclusive a defini-lo, primeiramente que todos, é o Lorenz von Stein, né, que é um alemão, aí, que é economista, vai se tornar sociólogo também, né, e que o movimento de massas, né, os movimentos sociais, eles vão ficar conhecidos na atualidade, principalmente, né, pelos escritos do Marx e do Engels, né, lá no século XIX, sobre o movimento operário, né, sobre as suas mobilizações, sobre a luta de classe, etc. Né, mas o movimento social, na atualidade, tem uma dimensão muito maior do que o movimento operário em si e também, né, do que as pautas econômicas, se a gente puder dizer assim, né, e que hoje eles se diversificam em muitos movimentos, como o movimento que luta a favor do meio ambiente, como o movimento que luta, né, aí para defender a melhoria na saúde, a melhoria aí nas condições de vida, as associações de bairro, né? A partir dos anos 60, né, o movimento de mulheres, que vai ganhar uma nova conotação, né, que vai começar junto ao movimento operário, mas que vai se tornar um movimento, de certa forma, independente. Né? O movimento LGBT e o movimento negro também vão crescer na luta pelos direitos civis nos anos 60 e também contra as opressões, diga-se de passagem. Né? E outros movimentos importantes que vão ter influência nesse período, que é os movimentos de juventude, que é um movimento policlassista, né, onde existem diferentes, né, formas de pensamentos e ideologias, né, onde talvez o maior de todos eles é o Maio de 68 na França, né, que vai reunir aí intelectuais e a juventude na luta por um mundo melhor. Né. Outros movimentos importantes que vão aparecer nesse intermédio aí, né, é que vão utilizar na atualidade, inclusive as redes sociais para se mobilizar, como aconteceu, por exemplo, na reorganização do movimento de massas, ou na sua tentativa, né, no norte da África e também no Oriente Médio, com a Primavera Árabe, utilizando pela primeira vez, né, as redes sociais para mobilizar a população, né, contra os governos que eram com características autoritárias e apoiados pelo imperialismo, né, como o Hosni Mubarak, como o Muammar Gaddafi, né, e outros, né, que inclusive alguns ainda continuam no poder, né, mas que foi importante, né, a utilização das redes sociais, primeiramente falando, né, para colocar em movimento aí a população para lutar por um mundo melhor. Né. E o movimento de massa ele não está relacionado apenas, né, à luta de uma causa específica ou de alguma coisa grande, né, como uma revolução. Está relacionado principalmente às inquietações, né, à excitação que ele traz, como diz o Alain Tournier, né, principalmente às ideias comuns que existem entre os grupos, né, que vão se formar, né, que podem evoluir ou não para uma organização, né, com características hierárquicas, com um programa comum, né, com a organização política definida, né, com ideias bem definidas, né, com dirigentes, né, e que podem ultrapassar aí a barreira do que seria um movimento social comum, né, se tornar algo mais definitivo, né, como uma associação de bairro, como um sindicato, né, como um movimento social de luta pela terra, de luta por moradia, né, como acontece hoje no Brasil. E também, né, existem movimentos sociais de todas as estirpes, inclusive aqueles que eram reacionários. Né. No início, o fascismo e o nazismo eram movimentos de massas que foram incorporados pelo Estado, né, e eram financiados pelas grandes corporações e monopólios para não deixar o próprio movimento de massa se pôr em movimento, né, diga-se de passagem. Né.
E também existem movimentos com características reacionárias. Por exemplo, existem movimentos no Brasil que, após as jornadas de junho de 2013, se tornaram movimentos com características reacionárias, né? Como o Movimento Brasil Livre, né? Como o MBL, né? E outros movimentos importantes, né? Inclusive esse que apoia aí o retorno da ditadura, né? Que apoia aí, né, o bolsonarismo, se a gente puder dizer assim. É importante destacar que o movimento social, ele possui origens sociais diferentes, ele possui interesses comuns, mas a partir, né, de pensamentos diferentes, e é necessário que as diferenças sejam debatidas, né? É necessário que se crie algo comum, mas que não deixe democraticamente de debater as suas ideias, né? E isso é importante para dar continuidade ao debate dos movimentos sociais. Na próxima aula de conteúdo, nós vamos debater um pouco mais sobre os teóricos dos movimentos sociais, né, sobre as suas definições, né, e sobre também o movimento social como uma categoria, tá bom? Agora vamos para o que interessa, responder as questõezinhas aí, depois desse breve lembrete do que seria um movimento social, tá? Vou passar aqui o slide para a gente ver as questões que vamos responder, certo? Vamos responder aí a questão 1, 2 e 3 da página 158 e 159 do DH, desenvolvendo habilidades. E não deixe de assistir aí, né, o nosso QR Code da página 53, também sobre os movimentos sociais, para trazer uma visão diferente para vocês de como os movimentos sociais hoje se organizam. Tá? Vamos para o que interessa. São 3 questõezinhas do Enem, tá? Opa! Slide errado. Vou abrir aqui o meu livro digital, certo? Fechar aqui a laminazinha e ir direto para o que interessa. Ó, a primeira questão aí vai falar sobre o movimento LGBT e principalmente sobre o preconceito que esse movimento ele sofre, né? A opressão que ele sofre, né? E também por conta do aumento do número da violência aos homossexuais, né? O Ceará é um dos lugares no Brasil onde mais se mata um homossexual, caso aí da Dandara e de outros, né? Ressalta que a nossa sociedade tem crescido bastante, né? Com características homofóbicas, com características patriarcais. O machismo está ligado a isso também, é importante destacar. As opressões, elas nunca andam separadas, elas sempre caminham juntas, né? O próprio Malcolm X dizia que não existe capitalismo sem racismo, né? A própria criação da pessoa e o modo de vida como ela foi estruturada, né, leva também a esses preconceitos continuarem existindo, né? E o movimento LGBT, para quem não sabe, ele não é um movimento atual. Ele vai surgir nos anos 60, né, quando lá nos Estados Unidos da América, né, num bar chamado de Stonewall, né, os homossexuais eram reprimidos pela polícia, né, e também, né, por movimentos com características racistas, né, que defendiam aí, né, algo semelhante à xenofobia, né, ao racismo e com características de extrema direita. E por esse motivo eles começaram a se defender e começaram a reivindicar direitos, né, civis, de terem direito à liberdade de amar quem quisesse, né, direito de poder andar livremente no meio da rua e não ser espancado, né, de não sofrer xingamentos, né, de não sofrer preconceito, né, porque isso aí ainda existe na nossa sociedade e ainda é algo muito ruim, né. Por isso essa questão ela é importante para debater com a sociedade tudo isso, né. As pessoas só querem serem respeitadas pelo aquilo que elas são, né, e não aquilo que a sociedade impõe ou querem que elas sejam por motivos políticos, por motivos religiosos, por motivos ideológicos, etc. Certo?
Então vamos aí para a questão. No Brasil, assim como em vários outros países, os modernos movimentos LGBT representam um desafio às formas de condenação e perseguição social contra desejos e comportamentos sexuais anticonvencionais associados à vergonha, à moralidade, ao pecado, à degeneração e à doença. Né? Fala que esses são os tipos de preconceito, né, que a própria comunidade LGBT sofre. Né? O tipo de opressão que a comunidade LGBT sofre. Né? Fora os espancamentos, os xingamentos, né, as piadinhas, né, e a violência física. Falar de movimento LGBT implica, portanto, chamar a atenção para a sexualidade como fonte de estigmas, intolerância e opressão. Tá? J. Simões, a homossexualidade e movimento LGBT, estigma, diversidade e cidadania. É uma questãozinha, né, aí do livro da Lilia Schwartz, né, Cidadania é um projeto em construção. O cara elabora, né, um tema também sobre os movimentos sociais. Tá? O movimento social abordado, o movimento LGBT, né, justifica-se pela defesa de qual direito? Letra A, pela organização sindical. Né? Existe uma relação entre o movimento LGBT e o movimento sindical, certo? E, inclusive, muitos partidos políticos, né, da esquerda e também movimentos sociais, né, apoiam a causa LGBT. Porém, o texto não fala nada de organização sindical, certo? O item A está falso. B. A participação partidária. Como eu acabei de dizer, existem muitos partidos que defendem, né, a causa LGBT, né, e lutam contra o preconceito, né, e lutam contra a homofobia. Porém, a questão também não fala de organização partidária. Também está falso, certo? Também não fala de manifestação religiosa. Fala do preconceito que a manifestação religiosa tem, inclusive para com essas pessoas e com esses movimentos. Tá? E o item C também está falso. Formação profissional. O item não fala de formação profissional alguma. Tá? E o item E, né, que é o item correto da questão. Afirmação de identidade, afirmação identitária. Né? Querer, né, ou pretender ser quem realmente eles são, né, com todos os direitos que eles têm, né, e sem opressão alguma. O que na sociedade brasileira hoje é bem difícil de acontecer com todos os preconceitos que ela carrega. Vamos lá, vamos para a questão 2. A questão 2 vai falar sobre a chamada democracia deliberativa, né, e a democracia ativista. Vamos dar uma lida aí. Questãozinha do Enem também, mas do ano anterior. Diz assim: a democracia deliberativa afirma que as partes do conflito político devem deliberar entre si. Está se referindo àqueles que defendem a mobilização de massas como parte da democracia e àqueles que defendem, né, as instâncias de poder, né, a Câmara, o Senado, né, os partidos, etc. Certo? Os partidos tradicionais, etc. Por meio da argumentação razoável, tentar chegar a um acordo sobre as políticas que seriam satisfatórias para todos. Está se referindo que é possível que isso aconteça através de um consenso. Né? Claro que um consenso sobre isso não vai acontecer, mas é isso que propõe a democracia deliberativa. A democracia ativista desconfia das exortações à deliberação por acreditar que no mundo real da política, onde as desigualdades estruturais influenciam procedimentos e resultados, processos democráticos que parecem cumprir as normas de deliberação, né, geralmente tendem a beneficiar os agentes mais poderosos, com certeza. Né? Quem tem o poder, né, tende a utilizar, né, do controle do Estado, da máquina do Estado, para adquirir privilégios, né, inclusive para combater movimentos sociais. Né? Como é o caso aí da repressão e etc. Né? Da utilização das Forças Armadas. Ela recomenda, portanto, que aqueles que se preocupam com a promoção de mais justiça devem realizar principalmente a atividade de oposição crítica, né, a essas instâncias de poder, né, em vez de tentar chegar a um acordo com quem sustenta, né,
estruturas de poder existentes ou delas se beneficia. Eita, menino. As concepções da democracia deliberativa, que foi o primeiro caso, e da democracia ativista representada no texto, tratam com imprescindíveis, respectivamente, quais temas? Letra A decisão da maioria e a uniformização de direitos. Será que a decisão da democracia deliberativa é a decisão da maioria? Será que o que pensa o presidente do Senado é o mesmo que pensa a sociedade brasileira? Né? Então, não sei se da maioria, mas do grupo político, né, que fazem parte ou que escolheram eles para ficar lá, talvez. Né? E a uniformização de direitos, vamos dizer que o grupo 1, que defende as decisões, né, via essas instâncias de poder, né, não podem tratar a decisão deles como uma decisão da maioria. Né? Mas às vezes eles dizem que fazem. Né? Então o item A está falso. Né? Não é essa a ideia presente no texto. B. A organização de eleições e de movimento anarquista. O que é que tem a ver? Né? Não está tratando no texto nem de um nem de outro tema. Nem de movimento anarquista e nem de eleição. Está se referindo a instâncias políticas e às suas formas de organização. C. A obtenção do consenso. Opa, é isso que a democracia deliberativa defende. Deveria haver um consenso entre as partes, né, para que não haja um conflito. Né? O item C aí, o início está certo. Né? E a mobilização das maiorias, caso isso não aconteça. Verdadeiro, certo? Item C, pontinho nele, pode ser o nosso item correto. T. A fragmentação da participação e da desobediência civil, certo? Fragmentação da participação, o texto não fala disso não, certo? Desobediência civil talvez, né? Para quem não sabe, o conceito de desobediência civil era utilizado pelos grandes líderes pacifistas, né? Como Mahatma Gandhi, né, na Índia, como Martin Luther King, né, nos Estados Unidos da América, né? Grande Martin Luther King, né? I have a dream, né? E o item D também está falso. Item E, a imposição de resistência e monitoramento da liberdade. Não tem nada a ver. O item correto da questão é o item C, obtenção de consenso pela democracia deliberativa, né? E pela democracia ativista, mobilização das minorias, caso isso não aconteça. Certo? Item correto da questão, item C. E vamos para a nossa última questãozinha de hoje. Vai falar sobre o movimento aí, negro, tá? E também como uma de suas conquistas, né? Que é justamente sobre a implantação, né, nas comunidades universitárias e também no ensino fundamental e médio, né, do estudo da história da África, né, e da cultura africana, tendo em vista que uma grande parte da nossa cultura, né, foi trazida e foi miscigenada, né, e organizada pela cultura negra, e o próprio movimento negro reivindica que essa história deve ser estudada, porque nós conhecemos muito pouco sobre ela. Por exemplo, o Ceará foi um dos primeiros lugares no país a acabar, né, com a abolição. Né? Na verdade, foi o primeiro lugar do país a se tornar, a ter abolido a escravidão, né? E a gente ainda não tinha, até um período atrás, o Dia da Consciência Negra no Ceará, né? Que passou a ser o 25 de março, o dia da Carta Magna, o dia da abolição da escravatura. Né? Por isso que o dia 25 de março em Fortaleza é feriado, né? No Ceará é feriado. É importante destacar isso. Até porque muito daquilo que o movimento negro lutou para conquistar, né? Como as terras remanescentes de Quilombo, como a criminalização do racismo, como outras pautas importantes, como medidas afirmativas que vão para além das cotas raciais, né, para além das medidas afirmativas, né, de reparação histórica à escravidão, ainda não foram feitas. Né. O Estatuto da Igualdade Racial, que vai ser construído em 2010, ele não vai garantir muitas coisas importantes que o movimento negro, né, reivindicava. Né. É importante destacar isso. E o movimento negro, né, tem contribuído ainda muito, né, pelas pautas, né, contra o racismo, contra as opressões,
e é interessante a gente debater isso. E o estudo da África também é interessante, né, para que a gente possa conhecer um pouco mais da nossa raiz africana, né. Diz assim, ó, a demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação, né, de direitos no que diz respeito à educação passou a ser particularmente apoiada e com a promulgação da lei, né, 10.639 de 2003, que alterou a lei 9.394 de 96, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana para, né, para o ensino fundamental, né, médio e superior, tá? A alteração na legislação do Brasil contemporâneo, descrita no texto, é o resultado de que? Letra A, do aumento da renda nacional, nada a ver, certo? Da mobilização do movimento negro, pontinho, pode ser essa, certo? Da melhoria na infraestrutura escolar, mais ou menos, certo? D, da ampliação das disciplinas obrigatórias, não. D, da politização das universidades públicas. Se as universidades públicas fossem politizadas, talvez esse sucateamento que nós estamos vendo aí na área da ciência e da tecnologia não tenha acontecido, certo? É necessário, inclusive, né, apoiar, né, os professores e os estudantes, né, universitários para melhorar aí o investimento que nós temos na nossa educação, né, para no mínimo 10% do PIB, para que a gente possa ter minimamente a possibilidade de ter ciência, tecnologia, extensão, ensino e um retorno à sociedade dessa educação que nós temos, né, que ainda não é de qualidade como deveria ser. Então, o item correto da questão, certo? É o item B, da mobilização do movimento negro, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Uma aulinha básica sobre os movimentos sociais, né? E também a revisão do conteúdo em cima das questões, né? Na próxima semana a gente vai preparar algo bem mais teórico para esse assunto, né? É importante destacar. Continue acompanhando aí as nossas aulas aí no YouTube, né, do CPM. Né? Olhem a agenda Edu, porque lá vai estar as diretrizes da semana e as postagens aí das videoaulas. Né? Continue respondendo as questões aí do portal. Não deixe de fazer, muita gente não está fazendo. Né? Façam para que a nota de vocês não diminua de MA no final do bimestre. Tá? Um grande abraço e até a próxima.